Lá de Potiretama? Gente, teve agora pela manhã um professor que tem um projeto muito legal em Potiretama. E a gente quer mostrar o trabalho desse professor, né? Que a gente, domingo, vai tirar uma horinha para a gente ir lá visitar, certo, o trabalho dele lá em Potiretama. Solta aí, Robson. Olá, meus amigos do programa Dedé da Rádio na TV. Eu sou José Antônio. Estou aqui hoje com o meu amigo, professor Beré. Ele que é professor de geografia lá do município de Potiretama, mas também leciona lá no município de Alto Santo. Ele hoje está aqui no nosso estúdio para contar um pouquinho de sua história. Ele que vem se destacando no município de Potiretama por desenvolver no município um museu, né, um museu cultural em sua própria residência. Boa noite, professor. É com grande prazer que hoje nós da equipe da TV Iracema recebemos o senhor aqui no nosso estúdio. Boa noite. Um abraço aqui para a cidade de Potiretama e Alto Santo, minhas duas cidades que acolheram. Bom, professor, então antes de iniciar a nossa entrevista, eu gostaria de saber mais quem é o professor Beré. O professor Beré, ele já vem há alguns anos aí na luta, e só para você ter uma ideia, geralmente eu me apresento com esse chapéu, sou fã do Luiz Gonzaga, exatamente para dizer que minhas origens eu não esqueço, né? Eu sempre fui um homem, né, do campo, e aí cresci ouvindo Luiz Gonzaga, e essas origens aí, todas nas músicas dele, tem a ver comigo. Então o professor Beré terminou aqui a faculdade aqui em Iracema mesmo, né? Tem muitos colegas aqui em Iracema, uma turma boa daquela época, e eu terminei aqui. Eu sou natural de Severiano Melo, mas há 23 anos já em Potiretama, onde a minha família, a maioria reside. Professor, como eu já supracitei aqui no início, o senhor vem ganhando destaque tanto no município quanto também na região em relação à inovação que o senhor promoveu naquela cidade, que foi a criação da sala de estudo. Como foi que surgiu a criação da sala de estudo que muitos consideram sendo um museu cultural? Exatamente da necessidade, né, dos alunos ver as aulas práticas, né, porque ficava aquela teoria, né. Naquela época eu tive um tempo ensinando aí o ensino médio, e a física que eu ensinava muitas vezes tinha que mostrar um experimento para que o aluno entendesse. Então eu passei também a juntar alguns objetos, já que a gente planeja para as nossas aulas. Então meu planejamento lá nessa sala de estudo é de acordo com o conteúdo e os objetos que vão ser mostrados à prática. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia aqui, eu tive agora em Canoa Quebrada, e a gente já leva meus equipamentos para lá. Muitas vezes o pessoal ele vai para lazer, eu vou lazer e vou a trabalho, porque lá a gente vai fazer a medição da pressão do ar, da altitude, para ver se confirma mesmo que os livros dizem, né? E isso vai deixar muito mais seguro os alunos, porque isso você mesmo comprovou, não é porque não viu no livro. Só para outro exemplo, quando eu estive em São Paulo no Museu do Ipiranga, só você esteve no Museu do Ipiranga, quando você vai dar o assunto sobre a independência do Brasil ali, primeiro reinado, segundo, já chama bastante atenção. Nesse caso foi utilizado o útil ao agradável, né, professor? Rapaz, o útil ao agradável. Professor, nós sabemos que esse museu tem um maior público-alvo, no caso os estudantes, né, estudantes do ensino médio, ensino fundamental, mas também recebe a comunidade local. Claro, a comunidade local tem ido muito lá, né, chama muita atenção. E é qualquer público que pode se deslocar para lá. Professor, e nesse caso, quais são as atividades que são desenvolvidas no museu? Tanto na parte do professor com os estudantes, quanto em relação à comunidade local? Quais são as atividades que são promovidas pela sala de estudos? Pronto, quem vai lá tem a oportunidade. Primeiro porque lá é o meu ambiente de planejar minhas aulas, né? Eu planejo lá porque já estão, eu deixo tudo lá adequado, né? Então os alunos, quando eles chegam lá, querem ver, são curiosos no objeto, sabe para que serve isso? Então a gente vai mostrar um experimento, olha, serve para isso. O porquê que se fala tanto em milímetros de chuva nesse período, o que significa mesmo a questão, 1 milímetro de chuva equivale a quanto? É mostrado lá também, né, que a gente acompanha. Então tem uns ambientes de aulas práticas mesmo também. Em relação à visita, né? Como já foi supracitado, os estudantes
né, são preferenciais, mas a comunidade também participa. Nesse caso, como é que a comunidade faz para poder ir visitar a sala de estudos do professor Beré? A agenda ou é só chegando lá, que é aberta ao público? Qual é o sistema adotado? Eu só peço que me avise com 2 dias de antecedência, que aí eu providencio tudo para eles, né? Além dos alunos, o público da cidade, eles ficam sabendo, porque quando vai alguém visitar, geralmente tem aquela tradicional foto, que aí sai no Face, sai. Aí o pessoal diz, eu vou lá visitar, eu quero ir lá dar uma olhada nisso. E acaba vindo, né? A gente tem um acompanhamento das assinaturas lá, para ver aí a questão das visitas. Mas é interessante, é pequeno, mas é atraente. Alunos lá, quando vão brincar, a gente também pode. Eu desenvolvi agora uns brinquedos com tampinha de garrafa, né? Mais para as séries iniciais, para meus colegas que estão nas séries iniciais, né? Inclusive lá na Manuel Nogueira Costa, em Alto Santo, já tem uns utilizando. É muito importante, né, professor, o incentivo à cultura. E eu gostaria de saber, em relação aos amparados financeiros, ao apoio, o museu recebe apoio de alguma entidade, recebe apoio da comunidade, apoio financeiro, ou como é que é? Só o professor que mantém a sala de estudos? A questão financeira é só eu mesmo, né? Mas aí o que me reforça a continuar é ver que está tendo resultado. Você vê aquela pessoa sair dali feliz, tudo que viu, aprendeu alguma coisa, e já me deixa feliz. A questão financeira é só comigo mesmo. Os objetos tem alguns caros. Quando a gente tem uma folgazinha ali, uma grana, a gente compra um. Como por exemplo o GPS, nós temos GPS até de 10, 20 mil. O meu é simples, com R$500 eu comprei e faço grande coisa com eles, medições. Por lá, pessoas às vezes vêm lá, Beré, hoje eu não venho visitar o seu laboratório, mas eu queria que você me desse aquele GPS emprestado para fazer uma medição de terra aí. Ele leva, o cara faz a medição, mas eu não faço, eu não trabalho com medição de terra. Professor, quais são as peças que são encontradas no museu, na sala de estudos, lá em Potiretama, né? Nós sabemos que o museu se encontra com uma quantidade boa em relação ao tanto de peças históricas que tem, e eu gostaria que o senhor explicasse como é que anda a situação, no caso, quantas peças, quais são as peças que tem lá. Pronto, isso aí é simples. Nós contamos hoje no município de Potiretama com 8 sítios arqueológicos de desenhos indígenas. No município temos 3 machadinhas indígenas que foram encontradas, essas 3 machadinhas. 2 estão comigo lá no museu e outra está com o meu amigo Adelino. Ele mantém ela em casa. Aí nós temos os pilões indígenas, também está lá no laboratório, lá no museu. Aí temos fósseis de madeira, nós temos fósseis de ouriço de mar, fósseis de peixe, tudo localizado lá. Isso é novidade, porque são peças de milhões de anos. Aí a gente, na dúvida, qualquer dúvida, manda para o arqueólogo analisa e já volta de novo. Inclusive ele fez uma visita também já lá no museu e foi em alguns sítios lá de desenho indígena. É uma história desconhecida, né? Porque eu não tinha o conhecimento dessa história. Eu que sou jovem, né, não tinha um conhecimento que no nosso município aqui vizinho, nosso município irmão Potiretama, existia essa capacidade tão grande de artefatos históricos. Isso se dá pela colonização, pela localização, como é que é, professor? Acredita-se que pelos esses elementos que já foram encontrados, né, a civilização indígena viveu por ali. Aí fizeram um relacionamento com o próprio nome Potiretama, que é indígena, né? Não sei quem foi o autor ainda que deu a ideia do nome Potiretama, mas tem a ver com a parte prática, né, do que representa hoje. E segundo o arqueólogo, alguns sítios que tem dado de desenho seria para se comunicar com outras tribos, dizendo que eles já teriam passado por ali, né, e outros que vinham já sabia que eles estavam, inclusive também tendo algum a ver com o sítio arqueológico em Apudi, lá do Lajeado do Soledade, muito falado nacionalmente. Eu conheço. Professor, agora em relação aos estudantes, você nota com esse novo método de ensino, posso se assim dizer,
tem uma melhora no ensino e aprendizagem dos jovens e dos adolescentes? Isso aí depende, porque eu trabalho de são duas etapas. Na sala de aula, quando eu pego o conteúdo que realmente é adequado para utilizar isso, você não tem dúvida que faz a diferença no aprendizagem, porque a coisa prática é diferente. Mas tem aqueles que é aleatório, eles vão só por visitar, né? Curiosidade, né? Mas em sala de aula que eu levo esses objetos, porque eu contextualizo minhas aulas, acabo levando. Isso aí faz a grande diferença para o aprendizado deles. Mas existe essa outra parte, aleatoriamente eles vão só à visita. E eu faço alguns experimentos já para isso, né? Para que eles também aproveitem o aprendizagem, porque faz a diferença. Às vezes ele não tem nada, chegou, viu aquilo ali, é uma coisa tão simples, aprendi isso hoje, e já pode fazer a diferença para eles. E é o resgate, né, da nossa história, conhecer o nosso passado. Então, pessoal, eu quero aqui agradecer a presença do professor Beré, nosso muito obrigado. A equipe da TV Iracema estará em breve fazendo uma reportagem lá na sala de estudos do professor, né, no museu, mostrando as peças, mostrando a história e mostrando para a região o novo método, posso assim dizer, de ensino e aprendizagem, né, e claro, a importância de se estudar o passado, de entender o passado. Então, professor Beré, nosso muito obrigado por estar aqui hoje no estúdio da TV Iracema, né? Diretamente para o programa Dedé da Rádio na TV. E para finalizar, o senhor quer falar alguma coisa a mais? É só agradecer aqui a recepção. E uma curiosidade, né? Ainda existe gente na própria cidade lá que não tem conhecimento, né, desse local. Por isso aí saiu a ideia de a gente criar também o canal para que divulgue, porque ainda tem gente que não sabia, por isso que eu não tinha ido. E outros dizem, olha, eu vou lá e acaba não aparecendo. Mas aí eu fecho, cobro, olha, faça a sua visita lá, rapaz, vamos lá. E muito obrigado. Então, pessoal, a partir de hoje estão todos convidados, né, para visitar o museu lá no município de Potiretama, ou modestamente a sala de estudos, como o professor Beré chama, né? Então, fica o nosso convite. Então, professor, meu muito obrigado por esse momento e volto aos estúdios com o apresentador Dedé da Rádio na TV. Valeu!